também, né? No céu por Deus também, porque uma arma daquela que destruísse o mundo, também o mundo não vai ser destruído assim, né, pastor? Não, ele não vai, vai destruir populações, né? Vai destruir populações imensas, milhões de pessoas são mortas. É evidente que o mundo não. Ele está garantido para o dia do Senhor, né? Mas eu estava vendo a reportagem na Veja, falando de um milagre, né? sim, o pessoal está usando já essas expressões. Milagre Trump. Olá, meus irmãos queridos, estamos aqui da casa do irmão Jason, Quer mostrar depois? irmã Patrícia, irmã Sinésia está ali, a turminha está aí, irmã Esther, irmão Pedro. E estamos assim compartilhando algumas coisas sobre o encontro de ontem do presidente Trump e o ditador Kim, né? Realmente é uma experiência muito, distinta essa experiência da humanidade que aconteceu. Evidente que o Brasil, ele, por ser uma mentalidade de esquerda, ele não vai dar valor a isso, né? Em geral, assim, a nossa liderança, ela está até estupefata. Os comentaristas da Globo não sabiam nem o que falar, né? Eles não sabiam que tipo de argumento usar e se tudo aquilo foi verdade. Chegaram alguns dizendo que provavelmente nada daquilo foi verdade, né? Quer dizer, são frases que surgem de pessoas altamente degeneradas, pervertidas, né? Eles estão diante de algo que está acontecendo mundialmente e tem o testemunho de alguma coisa bastante impressionante de um homem de Deus, assim, não no sentido, não sei se cristão, se de fé ou não fé. Eu sei que é um homem que não para de falar em Deus. Que a semana passada levantou um documento lá na Casa Branca dizendo: nós nos Estados Unidos não vamos aceitar casamento gay, né? Quer dizer, aqui no Brasil pouco se importa, pode se casar gay, lésbica, qualquer um pode se casar. Então a nossa liderança de esquerda destrói a moral mesmo, né? Não só no Brasil, como em qualquer parte do mundo vai destruir a moral, né? Hello, Robson. How are you? Oh, not yet. We cannot translation yet, but let's go ahead in Jesus' name. I expect this one day for this opportunity. But Robinson, God bless you and all people in your country. We stay here in Jason's home, Patricia's home, Esther's home, and Peter's home. We stay here in Jesus' name. É o Robson, que eu acho que é lá do, não sei se é Paquistão, acho. De vez em quando ele aparece aí pedindo se já tem tradução em inglês. Robson, seems to me in YouTube, seems to me about translation in one control in YouTube. Maybe I believe you can translate our meeting. Try. I said you try, please. Some moment, some control in YouTube. Maybe you can translate. Okay. God bless you. We pray for you and all our brothers in your country. Bom, queridos, então nós estamos pensando juntos nos movimentos do mundo que está acontecendo, né? Tudo que está acontecendo aí, e certamente ver o que houve. Nós vemos às vezes os movimentos de Deus agindo na vida de Nabucodonosor, né? E Ciro
também, rei lá da Pérsia, e outros, né? Mesmo alguns faraós do Egito ali. Deus é Deus, o Senhor é Ele, né? Deus é o Senhor. E certamente quando pessoas como o que tem acontecido lá nos Estados Unidos com o presidente Trump, que tem chamado todo dia para uma oração com aquele pastor, e eles têm buscado na palavra de Deus e orado, certamente o Senhor não mente quando Ele diz assim, que todos aqueles que me buscarem e orarem em humildade, irão me achar. Eu vou abençoar. E isso parece estar acontecendo. É evidente que surge uma multidão sempre dizendo assim, isso tudo é mentira, isso tudo é mentira. É fácil levantar uma voz, né, e dizer isso tudo é uma mentira, isso tudo é uma mentira. É fácil falar isso, mas é preciso muita coragem para dizer realmente nós precisamos de Deus, é preciso que os homens de Deus continuem pregando, é preciso que os Estados Unidos, ou no caso a humanidade, busque a Deus, né? Então o encontro desse encontro foi impressionante, digno de nota, vai ficar marcado na história como algo, de fato, um dos fatos mais importantes da nossa época que nós estamos assistindo, né? Aquilo que poderia ser contabilizado, como sempre foi, pelos marqueteiros da malignidade e trabalhado pela indústria do crime com forma de governos, eles iriam capitalizar uma tensão dessa por muitos dias, meses, anos e décadas. Eles iam simplesmente pegar uma pessoa como esse Kim, né, que vive num país praticamente subdesenvolvido, né? Basta olhar no Google Earth ou qualquer lugar que mostra o globo, né? Você vai ver ali no planeta, você vê o Japão à noite totalmente iluminado, uma beleza assim, totalmente iluminado. A Coreia do Sul totalmente iluminada. E lá na Coreia do Norte só um pontinho que é a capital, que somente lá na capital que tem energia elétrica 24 horas por dia. O resto do país inteiro é desligado a energia assim, 6 horas, 7 horas, ela desliga tudo. Só vai ligar no outro dia, não sei que horas, mas não tem nada. Todo mundo fica sem energia o tempo inteiro, porque é um país subdesenvolvido com um produto, um PIB, como eles falam, né? Um produto interno bruto de, vamos supor, 40 bilhões, como eles falam, né? E a Coreia do Sul, que é altamente rica, né? Extremamente rica, em torno de 45 vezes mais que isso aí, né? São trilhões de dólares, bilhões de dólares além por ano, da capacidade das pessoas de gerar riqueza, trabalho, né, e condições de desenvolvimento, né? Então aquele lugar ali na Coreia do Norte é extremamente atrasado, com uma mentalidade quase indígena. A gente vê assim os índios, algumas tribos no Amazonas, que quando passa algum helicóptero assim meio baixo, vão jogar flechas no helicóptero, né? Então tribos assim descobertas recentemente que nunca tinham visto aquilo, e se vê é inimigo, tem que matar. Então o Kim, ele é assim, mata o tio, mata o primo, mata não sei quem, só porque vai contra ele. Aí quer matar todo mundo. Ele fala, bom, vou matar todo mundo, já que todo mundo quer acabar com a gente. Ele acreditava que o mundo ia acabar com ele, mas o mundo não quer acabar com ele, né? Aí falou, vamos matar todo mundo, vamos jogar uma bomba atômica nos Estados Unidos. Entende? Aí aí começa a ter aquele momento tão precioso que houve ontem. E sim, parecia que o Trump era o avô dele. Conforme ia caminhando assim o encontro, todo momento, quando ele vai ali, chega perto dele, né, tem uma deferência, ele tem um cuidado, uma gentileza.
E ele está conduzindo aquilo como quem está conduzindo um neto que precisa de orientação, de ajuda. E tudo foi conduzido de uma forma tão Porque a impressionante. mentalidade dele já foi feita assim pelo pai dele. É, pelo assim, avô, né? e toda aquela ditadura louca. E vamos ver, é uma Que adorar possibilidade. eles, né? Sim, Aquele pai dele era adorado, né? era adorado, verdadeiros divindades. É. E agora também começa um acordo para que haja uma interação com a Coreia do Sul, É. uma interação com o próprio mundo mais assim, que haja mais encontros e comece a haver subsídios melhores, enfim, é algo bastante importante, impressionante. E nós estamos vendo algo também que eu creio que Deus tem ouvido as orações, né? Deus, ele atua com graça, né? É claro que tem aqueles vamos dizer assim, apocalípticos de plantão, como a gente tem falado esses tempinhos. Apocalípticos de plantão trabalham com a catástrofe, né? Trabalham com o sensacionalismo, com o terrorismo, com o medo. E aquilo, mesmo que seja uma pequena situação, eles vão transformar numa situação midiática bastante... É um fake, né? É um fake news trabalhado numa teatralização da desgraça. E fazer parecer que, de fato, é muito maior, né? Para tentar dominar a mentalidade da maior parte do povo, que também é levado assim, sem muito critério, né? Para observar, para comparar, para pesar as coisas, né? E realmente tem muita gente que odeia um e outro, e vai odiando, assim vai, né? Mas o movimento do último dia que nós estamos passando, o movimento do último dia, meus irmãos, é um movimento da graça de Deus, né? É evidente que é manifesto pela revelação do Senhor as artimanhas do maligno. Mas o mundo que andava em trevas viu uma grande luz, né? A grande luz é o dia de Cristo, é a pessoa de Cristo, é o que vai acontecer nesse último dia, não que é o céu, é que é uma ação que suplanta todo o pecado e a malignidade, começando por esmagar a cabeça da serpente lá na cruz. Os cristãos morrem de medo do último dia. Eles não sabem nem como que é para passar o último dia. A maioria dos cristãos, eles não sabem nada, eles ficam assim com aquele medão, né? Eles não têm, claro, a maioria não tem uma direção da revelação de Deus, né? A maioria dos cristãos preferiu a teologia, né? A teologia das denominações. E a teologia das denominações fatiou a Bíblia. Ela fez da palavra de Deus, ela fez Bíblia. E da Bíblia ela fez teologia. E da teologia ela fez as escolas teológicas. Então as escolas teológicas são chifres do diabo que trabalham as mentalidades das pessoas para dividir, gerar dúvida e certeza da dúvida. Os crentes hoje, eles só sabem uma coisa, que tem várias correntes apocalípticas. Então, por isso, alguns um pouco mais bem intencionados, eles preferem não estudar nenhuma. Tá? Porque às vezes ele diz assim, olha, eu acho que é melhor... Isso é uma confusão, e é uma confusão mesmo. Porque cada um tem um mapa apocalíptico. E tem gente que, outro dia, já recebi tantos mapas apocalípticos, eu não sei nem quantos, está tudo guardado lá. Agora eu começo a receber por e-mail, porque o pessoal vê que a gente está meditando bastante dentro da questão escatológica, e que não existe nenhuma dessas correntes, e que não existe corrente. Jesus nunca disse assim, bom pessoal, agora eu vou dar as correntes teológicas para vocês sobre o último dia, cada um escolhe uma. Não tem isso, né? Então, mas a maior parte dos cristãos, o que ele tem certeza é da dúvida. Quer dizer, como tem muitas correntes teológicas, ele tem certeza disso.
Aí tem autor tal, fala isso, autor tal, isso tudo doutores. Doutor tal fala aquilo, doutor tal, isso, doutor tal. Então tem aquelas correntes dos doutores e das denominações. E dentro das denominações ainda, dentro delas, todas as denominações têm as suas próprias correntes dentro delas. Então é uma verdadeira Babilônia teológica, né? Agora, o que o pessoal pensa a respeito da revelação do Senhor? Isso aqui tem que ter dúvida. Da Bíblia tem que ter dúvida. Da certeza tem que ter dúvida. Dúvida da certeza e certeza da dúvida, né? Então fica assim uma situação bizarra, é claro. Aí a maioria, quando vê as coisas assim acontecendo, ele imagina, né, que a catástrofe é a marca do último dia. E a catástrofe não é a marca do último dia. As catástrofes ou coisas assim como aquele vulcão, alguma guerra, alguma coisa é ruim, é triste, mas não é o último dia isso é a situação normal da vida. São situações. E inclusive a marca do último dia é a marca da luz de Deus que chegou ao mundo, né? A marca da luz de Deus que chegou ao mundo. Então o dia escatológico, ele vê no horizonte, ele vê o aparecimento da luz de Deus, que é Cristo. E vê onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então é o tempo da graça, muito acima, com a cabeça de Satanás esmagada, quer dizer, todo aquele potencial diabólico foi submetido sob os pés de Cristo, né? E a gente deve agora saber, pela palavra de Deus, como andar esse último dia e qual a missão que a gente tem, né? O que somos de fato, né? Pela palavra, pela revelação, o que somos, qual é vamos dizer assim, a dimensão do nosso status, do nosso fazer de Deus em nós. Que é isso que Ele fez em nós, né? O corpo de Cristo que somos pela ação extrema das ações de Deus, fez um corpo de Cristo, que é feito pelo Espírito, ungido assim como o corpo de Cristo, e prepara o Espírito Santo, então, tendo mergulhado toda a criação nele mesmo, né? Então, o último dia é o Espírito Santo preparando tudo para o dia da vinda de Jesus. O Espírito Santo está fazendo isso, ele está preparando a casa que Deus fez, tudo nele, como disse Joel. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre tudo que é vida. Sobre tudo que é vida. Então o Espírito está sobre tudo. E, particularmente, no corpo de Cristo, Ele é que dá a nossa vida. Ele é que nos dirige. Ele é que é a forma da nossa estrutura. Irmãos, a estrutura do corpo de Cristo já está pronta. É o Espírito Santo. A estrutura eterna na qual estrutura nós vamos viver na eternidade, irmãos. Jesus não terminou Deus não terminou a estrutura sombria, vamos dizer, de sombras, anunciando esse dia, para formar uma outra estrutura física, material, que fosse elevar Israel, Jerusalém, ou semanas, dias, meses e anos, né? Ele simplesmente revelou a plenitude. A plenitude. Não é à toa que, é claro, falta de conhecimento de Cristo gera idólatras de Israel, idólatras de Jerusalém, idólatras de igrejas, idólatras de denominações,
servos dessas coisas todas e falando, misturado com tudo isso, a palavra de Deus. Mas a forma de Deus é a forma do Espírito. Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito. Então, essa condição de adorador não é você sentar num banco e adorar, não é assim. A adoração é em espírito. É o estar nessa condição é que forma a forma do adorador. A forma do adorador é a forma em espírito, né? E estar em espírito é a condição que estamos na preparação do encontro com o noivo. Chegou, pessoal. Olá, amados. Irmão Darlan, irmã Daphne, boa noite. Agora vamos fazer um oi aqui todo mundo, já que o irmão Darlan e a irmã Daphne chegaram. Lá está o Pedro. Ah, Pedro, muito bem. A irmã Patrícia, irmão Jaison, a irmã Esther ali também. Todo mundo aí na casa. A irmã Sinésia, o irmão Darlan, a irmã Daphne. Ó, irmãos, todos vocês aí também que estamos juntos, né? Estamos juntos. Ó, irmãos, Paulo disse assim, a todos os chamados em Cristo. 1 Coríntios 1. A todos os chamados em Cristo, chamados para serem santos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Chamados para serem santos. Olha só que maravilha. Nós somos chamados para ser o quê? Santo. Né? Separado para o Senhor. Né? E que estão, tanto lá naquele caso da carta em Corinto, quanto estão em todos os lugares. Esse é o corpo santo do Senhor. Né? Então nós estamos pensando juntos aqui nessa forma que o Senhor fez para a gente percorrer esse último dia, né? O Espírito que veio conforme Joel diz, todo mundo entende isso, né? Joel diz lá numa linguagem dele que é, vamos dizer assim, exposta como resultado daquilo que Joel falou, né? Aquilo que estava acontecendo em Atos 2. Lembra, né? Então, quando o Espírito Santo veio, a linguagem de Joel que falava sobre aquilo, irmãos, é uma linguagem de sombra. Todos os profetas, quando vão usar algumas falas, todos os profetas, quando vão falar alguma coisa, eles estão, assim, sem perceber direito o que é. É uma linguagem de sombra, né? Então ele não tem a visão plena. Então tudo aquilo que ele vai ser a ele dado a perceber para falar algo grandioso que acontecerá, dado pelo Espírito, então aquilo está sujeito a quando aquilo acontecer para explicar aquela visão. Então a visão é profética. Ela vai ser cumprida, e quando for cumprida, aquilo que estava sendo visto era aquilo. E aquilo, quando foi cumprido, então revela o que ele estava vendo. E o que ele estava vendo era aquilo que aconteceu, que foi cumprido. É quase uma matemática, né? É quase uma matemática, né? Então, quando se cumpre alguma coisa, você não pode mais pegar aquele texto e inventar outras coisas, porque já foi cumprido. E o que foi cumprido foi a visão que foi existente em certa ocasião e que agora foi cumprida. Né? Enquanto visão não cumprida é sombra. Como que a gente sabe que é sombra? Porque está escrito também em Colossenses 2. Né? Então, amados, por isso que nós temos conversado, pensado, colocado nosso coração nas mãos do Senhor, para que possamos entender pelo Espírito Santo a revelação do Senhor como ela é, né?
e não como a teologia monta, e não como as dúvidas teológicas montam, né? E sim como ela é. Então você tem a palavra de Deus, vinda do Senhor, a revelação da palavra de Deus, dada pelo Espírito ao coração humano, que gera a fé. Ou você tem a palavra de Deus transformada em Bíblia, que gera teologia e que gera diversidades teológicas, em diversos níveis dessas diversidades teológicas, né? Pontos teológicos divergentes até. Evidente, basta estudar teologia para ver, né? Então, como em geral os cristãos eles não têm uma definição de fé, né? Eles não têm uma definição de fé. Eles falam que tem fé. É fácil falar que tem fé, né? Mas a fé, ela só está ligada à palavra de Deus e não à teologia. Mas os cristãos, por triste que possa parecer e estão ligados à teologia. Então a chamada convicção cristã hoje é uma convicção teológica, a partir da teologia e das doutrinas teológicas, né? Então, como tem uma quantidade absurda de teologias, como a gente estava comentando, escatológicas é um dos exemplos, quase nenhum cristão sabe como viver esse último dia que nós estamos dentro dele. Bom, a maioria nem sabe que é o último dia. A maioria nem sabe nada. Eles têm medo de pensar apocalipticamente, né? Escatologicamente. Porque não sabem, não estão expostos à revelação do Senhor. Então, isso que a gente está vendo aqui em Colossenses é uma das orientações sobre a revelação, né? Para a gente não cair na onda teológica e a gente não cair nas divergências e dúvidas, porque aí quando você tem aquela quantidade de teologias, o que vai gerar na mente de todos os cristãos? O que a gente ouve o tempo inteiro. Eles dizem assim, pastor, são tantas correntes teológicas sobre Apocalipse que eu tenho até medo de estudar Apocalipse, eu nem estudo. Eu nem quero nem saber. Aí ele prefere ficar na dúvida. O que ele fica? Na dúvida. Aí ele tem certeza da dúvida. Aí quando você fala assim, não é assim. Deixa todas as teologias e vai para a palavra de Deus, porque aqui é a certeza. Mas aqui não dá para ter certeza. Então, aquilo que é certeza, ele tem dúvida. Mas aquilo que é dúvida, ele dá certeza. Porque ele prefere ficar fora da própria Bíblia e caminhar para o joelho em oração e clamar, Senhor, eu quero a tua revelação no meu coração, como palavra que é. Né? É evidente que para acontecer isso eu preciso entender o que era sombra e o que é o cumprimento da sombra. Né? Senão, o que significa o cerne todo da fala enquanto sombra? O que estava ali dentro daquela profecia? Né? Quando os profetas falavam antes de ser cumprido tudo aquilo, eles sabiam que estavam falando profecias e que eram coisas muito além do que eles podiam saber, mas era algo que Deus estava mostrando a eles, então eles se escreviam, falavam, pregavam, né? E aí vai indo, o tempo vai passando até que aquilo se cumpre. Né? Então, Colossenses, no capítulo 2, ele diz assim no versículo... Capítulo 2 inteiro é maravilhoso, né? Mas, vamos ver aqui o versículo 8, ele já começa dizendo do perigo de sermos levados por filosofias, sutilezas, né? Colossenses 2:8, né? Tradição de homens,
rudimentos do mundo, quer dizer, uma série de situações que podem gerar essas confusões na mente dos cristãos, né? E não segundo Cristo, quer dizer, Cristo não tem nada a ver com a filosofia, Cristo não tem nada a ver com as sutilezas teológicas, Cristo não tem nada a ver com as tradições humanas naquilo que vai sendo formado, né, ao longo dos tempos. Cristo não tem nada a ver com os rudimentos que o mundo forma para tentar entender a história cristã. O mundo forma rudimentos disso. Então você estuda eclesiologia, você estuda o desenvolvimento da filosofia da teologia cristã. Existe uma matéria chamada nas faculdades teológicas que é filosofia cristã. Aí você vai trabalhar para tentar entender como é que aquilo se desenvolveu ali dentro, né? A história eclesiástica, né? Lideranças que foram surgindo ao longo dos séculos e sistemas de desenvolvimento do pensamento cristão, sociologia cristã, né? Como que aquilo vai sendo desenvolvido, os códigos de ética cristã, os sínodos e as assembleias, e as declarações de fé, e conforme a história vai passando, né? Agora, outro dia mesmo, estava tendo um debate entre cristãos sobre casamento gay nas igrejas. Então, alguns estavam dizendo já o seguinte: mas isso não tem problema, os tempos são outros, tem que entender. Então, é claro que isso é o extremo da ponta mais bizarra, né? E o Papa, que nem é cristão, evidentemente, né? Não tem nada a ver com Cristo aquilo ali, mas ele chegou a dizer, embora ele use o termo para ele mesmo como cristão, o que não significa que seja, né? Ele diz assim para aquele gay: Deus fez você assim, então você tem que ficar contente. Totalmente bizarro, né? E anglicanos ou outros grupos assim, todo mundo alguns já acham normal. Pastoras, hoje já está tão normal pastora que a turma já engoliu a ideia. Os cristãos já entraram dentro deles assim, eles não têm mais a Bíblia como palavra de Deus. Aí quando você fala que não existe pastor, você é chamado de machista, né? Então você é catalogado como machista. As pessoas não têm nenhum critério bíblico para analisar e acham que a gente é contra as mulheres ainda por cima, né? Então Deus é o primeiro machista da história, porque ele não teve nenhuma pastora. Mas é porque naquele tempo. Não tem nada a ver com o tempo. Quando você fala a palavra de Deus, ela não tem nada a ver com o tempo. A palavra de Deus é palavra de Deus. As pessoas recebem por revelação aquilo que é, né? Quando é homem, quando é mulher, cada um tem um dom, enfim, né? Aqui em Colossenses ele diz isso: cuidado com as sutilezas, com as filosofias, tudo isso, né? Cristo, no versículo 9 aqui, ele diz assim: em Cristo está a plenitude. Ele é a plenitude. Não tem ninguém nem nada maior que a plenitude. Plenitude significa assim, não tem mais nada. Pleroma. Pleroma significa não tem acontecimento maior que Cristo. Não vai ter Jerusalém, não vai ter, por mais que o pessoal adore, idolatre, vai lá fazer viagens para a Palestina e ficar chorando lá no Muro das Lamentações, que é o pedaço do templo que sobrou, né? Que foi Herodes que construiu, né? Irmãos, Herodes mandou construir o templo e o pessoal fica adorando o templo de Herodes até hoje. Até hoje, né? Eles ficam dizendo que aquilo ali... Aí o pessoal vai chorar lá no templo e fica lá. Põe os recadinhos e não sei o que mais, né? Aquilo lá não tem nada a ver com Deus. Né? Aquilo tudo acabou quando Jesus disse a palavra simples, pura, em Mateus 26, 29. Ele falou assim: agora, eis aqui o meu corpo. Irmãos, eis aqui o meu corpo, irmãos. Ele é o cumprimento de tudo.
o que todo aquele povo, de fato, se for os que eram de Deus dentro de um lugar chamado Israel, apontavam para Jesus e viram Jesus pela fé e foram salvos, que são os descritos em Hebreus 11. Essa era a função da época das sombras. Até que Jesus disse, agora acabou a época das sombras, o meu corpo está aqui. Olha o meu corpo aqui. E é o meu corpo que vai para a cruz. Acabou tudo aquilo, não tem mais. Aquilo agora acabou. Agora tem o Novo Testamento no meu sangue. Então começa em Cristo a plenitude, aquele momento do último dia e da construção do mundo novo de Deus, da construção da humanidade nova de Deus. Maior que isso, irmãos, não tem nada. É Cristo a plenitude. Mas é claro que os crentes idólatras de Jerusalém, de Israel, eles até falam que Cristo é a plenitude, mas na prática não é. Na prática, para esses crentes, Jerusalém e Israel rivalizam com a plenitude de Cristo como se fossem algo até maior. Né? Enfim, Jesus vai ter que se submeter a Israel, se submeter a Jerusalém, ir lá sentar lá num trono que vão construir lá em Jerusalém. É um negócio bizarro. Né? Essas escatologias fazem parte das certezas, das dúvidas da quantidade de cristãos. Né? Eles não sabem o que identificar o que era sombra, né? Não sabem identificar o que é a realidade. Né? Então, Cristo é a plenitude. Junto com esse texto aqui, é importante, irmãos, demais a gente dar uma lidinha em Apocalipse. Dar uma lidinha. Apocalipse 19. Expor o nosso coração a Apocalipse 19. Vamos ver onde que está. Vamos lá. Apocalipse 19, né, que o Senhor nos abençoe na sua palavra, que seja a palavra mesmo, né, do Senhor. Coisa linda, né? É o modo de Deus lidar. Irmãos, Apocalipse 19, versículo 10, ele fala uma frase extremamente importante no finalzinho do versículo. Ele fala assim, toda a profecia que existe, toda ela, qualquer profecia que existir, toda ela, se você quer uma chave, a gente chamaria assim de chave hermenêutica, né? Exegética. Não pode esquecer nunca isso aqui, irmãos. Isso aqui é a chave. A forma de ser composta a profecia, ela tem uma forma de sombra. E o que está dentro da profecia, que está sendo falado, embora o profeta nem sempre sabia ainda, é quem? Quem que é? É Cristo. Né? Cristo é o que está sendo falado em toda a profecia. Se a pessoa transferir isso para qualquer coisa que for, seja para Israel, seja para Jerusalém, seja para a igreja, seja para a denominação, seja para o que for, se ele transferir isso, ele é um anticristo. É um anticristo, mas o anticristo é isso mesmo. É alguém que opera de tal maneira que faz parecer que é de Cristo, mas ele tira Cristo do centro, da plenitude. Claro que você não pode fazer isso, ninguém tem esse poder, né? Mas para seduzir as mentes, as pessoas têm esse poder. Tem esse poder. Tanto é que ele fala, cuidado que ninguém vos engane, porque a realidade ninguém pode tirar, mas a mente as pessoas podem lidar com ela. E assim eles estão fazendo. Ao longo dos séculos, as mentes dos cristãos estão sendo obscurecidas. Aquilo que é, vamos dizer, profecia, eles não
não recebem como revelação, mas como interpretação. Esse que é o perigo. Irmãos, a profecia e tudo na palavra de Deus é revelação. É apocalipse, a palavra é essa. É revelação. Por isso que Apocalipse começa o capítulo 1, versículo 1, diz revelação. Mas revelação não é uma coisa que você vai ficar em êxtase. Não é uma coisa em êxtase, em histeria. Não é isso. Revelação é revelação. Você vai saber. Você vai saber que é. Revelação não é entrar em estado de histeria, em estado de sair pulando, rolando, gritando. Nada disso. Revelação é o ato de você saber, pela graça de Deus, que aquilo é porque está escrito. E aquilo que está escrito, irmãos, é aquilo que de fato é. Nós não podemos pegar algo que está escrito, por exemplo, de forma sombria e interpretar fora daquilo que diz que aquilo é. Quando a própria palavra de Deus diz que aquilo tudo que está na profecia é Cristo, você não pode interpretar diferente disso. Então, toda a palavra de Deus, escatológica, apocalíptica, profética, primeira coisa que você tem que saber, Cristo é o centro daquilo ali. Não vai sair fora disso. Deus está preparando todo o povo para quando Jesus viesse. Então ele está falando de diversas formas. Hebreus 1 diz assim, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas de diversas maneiras, nos últimos dias, quer dizer, no último dia, quando começou o último dia, ele nos falou, então, quer dizer, o Filho define o início escatológico, o início do último dia. Ele nos falou pelo Filho, que é a verdadeira e exata expressão de Deus. Então não tem como enganar, não tem como ter dúvida, né? Então a gente agora foi dado a nós vermos Jesus. E quando Jesus voltou para o céu, quem que vai manter Jesus diante dos nossos olhos? O Espírito. É o Espírito Santo que faz isso, né? Ele que está preparando o universo inteiro, inclusive o universo inteiro, está batizado com o Espírito, como disse Joel. Né? Joel fala sobre isso. Então Joel diz lá. Tanto é que quem explica que Joel falou isso foi Pedro. Em Atos 2. Então Joel falou de um jeito, irmãos. Olha o jeito que Joel falava. Era um jeito assim muito incrível, muito impressionante. Mas aquilo tudo que Joel estava falando era o Espírito Santo. Não era ele, né? Não era ele, não era ninguém, era o Espírito que iria vir e iria revestir toda a vida dele mesmo. Então Pedro falou assim, o que vocês estão vendo, varões e irmãos, o que vocês estão vendo é o que o profeta Joel disse. Que no último dia, de novo, escatologicamente, escatom kairos, né? O último dia, quem marcaria o último dia? Jesus Cristo e o Espírito Santo, as duas testemunhas de Deus, fiéis e verdadeiras, perfeitas, né? Então, ele marca assim, então diz assim, no último dia derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, quer dizer, tudo que tem vida vai receber do Espírito Santo de Deus. Então nós estamos vivendo hoje, irmãos, uma época em que a graça de Deus é muito maior que qualquer tipo de pecado que você possa ver. Por isso que o diabo trabalha em produzir propaganda de pecado o tempo inteiro, irmãos. Porque o diabo sabe que a graça de Deus é muito, mas muito maior que ele. É muito maior que tudo que a desgraça que tem por aí, o diabo sabe disso. Os crentes não sabem. Os crentes ficam com medo.
do Apocalipse, do último dia. Eles estão, vamos dizer assim, indo ao redor por todo o vento de doutrina. Aí ouve falar de uma situação, por exemplo, essa multiplicação de comunismo, de gay, de gente brigando, guerra, matança, porque não param de falar. A quantidade de uso da propaganda que o diabo faz, porque a única coisa que ele tem é isso. Agora, quem não é de Cristo está morto, irmãos. Quem não é de Cristo está na onda. Nessa onda. Agora, o domínio que havia do diabo antes de Jesus vir não tem mais. Não tem mais. O diabo foi colocado debaixo dos pés de Cristo. De fato, a palavra de Deus diz que a cabeça dele foi esmagada pelos pés de Cristo. Quer dizer, toda a inteligência do diabo, não é que Jesus deu um pisão no diabo, não é assim. A inteligência do diabo, toda a malignidade que havia nele agindo naquela situação antes de Jesus, ele não pode fazer mais, não está, ele está totalmente reduzido a uma servidão. Mas como ainda Jesus não vem, e Jesus não trabalha com a sua exposição de forma a violentar o ser humano na sua sagrada condição de ser, porque a sagrada condição de ser do ser humano é respeitada por Deus de uma forma impressionante, irmãos. Jesus não violenta no sentido positivo, que é isso, né? Que é subornar com mostrar o céu assim para nós. Pronto, se mostrasse o céu, pronto, não tinha ninguém que não ia querer. Na hora, assim, nossa, coisa isso aí. Aí já, mas aí ele não podia entrar no céu, porque não era pela fé em Cristo. Não teria sido remido. O seu pecado, ele estava vendo o céu e ia para o inferno. Não tem como. Deus sabe isso. Ele não vai, por mais que ele queira mostrar o céu, e ele mostra em Cristo o céu. Né? Então, esse jeito que muita gente pensa, mas se a gente visse, aí a gente ia crer. Não ia crer. Se você visse, aí que você ia para o inferno direto. Se você visse, não teria mais salvação. Não tem como ser salvo depois que você vê. A salvação é uma realidade que é operada em Deus, fora da dimensão do sensorial humano, embora atinja o sensorial de uma forma total e transforme você. Mas também não violenta da forma negativa, ele não mostra o inferno. Porque se mostrasse o inferno, tá louco, ninguém ia querer ir no inferno. Mas também não ia poder ir para o céu, mesmo vendo o inferno. Não ia poder, mesmo vendo. Ele iria para lá, porque tem que ser remido. É um ponto de amor. O coração do homem é amado por Deus numa dimensão que nem o próprio ser humano conhece. Essa profundidade tão grande que ele nos ama de tal maneira que tem hora que a gente fica assim. Eu já vi irmãos falar assim, mas pastor, dá uma agonia, eu queria que meu parente aceitasse Cristo. Ele não aceita. Né? Eu falei, é uma agonia. Agora imagina Deus, né, que vê tudo isso e ele mantém aquela firmeza em Cristo, assim, ó, como Jesus falou para aquele homem lá rico, que era rico na terra, estava lá no inferno, ele falou assim, ele pediu para Jesus esses pontos, né? Bom, pelo menos manda alguém voltar para a terra. Não, mas então algum anjo, algum poder? Não. Mas se eles veem, não, eles têm a minha palavra. A minha palavra é Jesus. A minha palavra é o grafê, hieros grafê. É a palavra que a Escritura transformada também a pessoa de Cristo, naquilo que está aqui escrito, e que pode ser isso no coração de uma pessoa. Né? Então, é evidente que Satanás, ele trabalha com o que ele tem. O que ele tem é a propaganda. Ele é um vendedor safado, maligno, mentiroso, pai da mentira. Então ele fica aproveitando os elementos que ele possa usar para tentar fazer alguma multiplicação de terrorismo, vamos dizer, terrorismo de todo jeito que ele pode fazer. Né? Hoje em Cristo, irmãos, nem mais a morte pode causar dano para qualquer pessoa.
porque a morte foi vencida em Cristo lá na cruz. E o diabo sabe disso, ele não tem mais nada. Agora, nem o cristão sabe disso direito. A escatologia cristã chega no Natal, ali fica. Ele gosta ali daquela coisa natalina, mais ou menos, e deu, é uma festinha, depois Jesus ali na cruz, ressuscitou, e tá bom demais, melhor não falar muita coisa mais não, porque tudo mais está mudado. Aí cada um fica com a sua crença, com a sua dúvida, né? Mas isso não é assim que o Senhor tem para nós, né? Então, Apocalipse 19, 10, ele está ajudando a gente a perceber que toda a revelação profética é Cristo, que está sendo falado ali, né? Então os profetas vão usar, aí voltando para Colossenses, por isso que ele vai usar o termo de Colossenses 2, né? Quando ele vai lá no versículo 16, ele vai dizer assim, gente, tudo aquilo que foi falado lá, né? Festas, templo, quando havia necessidade daquelas festas, quando houve necessidade daquelas festas, quando houve necessidade daqueles, aquela arca, né? Aquela arca, nós já falamos uma vez aqui, as coisas que estavam dentro da arca, a própria arca é Cristo. A arca é Cristo. A arca da aliança é profecia sobre Cristo. O que estava dentro da arca, né? Aquele maná, tinha um tanto de maná lá dentro da arca, para o povo lembrar que Deus tinha cuidado deles no deserto. Mas o que é o maná? É Cristo, né? Dentro da arca tinha as tábuas da palavra de Deus, naquela pedra, na rocha. Quem é a rocha? É Cristo. Quem é a palavra de Deus? É Cristo. Então aquela pedra, aquela palavra é Cristo, dentro da arca, que é Cristo. A tampa da arca, que é Cristo. E do lado ainda tinha aquela vara que o Arão usava. Secou, aquela vara secou, estava seca, claro. Estava morta a vara. É um pedaço de árvore que estava lá dentro da arca. E daquele pedaço morto de árvore surgiu, floresceu. O que é isso, irmãos? É o Cristo que morre e ressuscita. Coisa lindíssima. Deus está pregando. Agora, tem gente que tem coragem de ir atrás da arca. E tem até aquele filme, né? Os Caçadores da Arca Perdida. Não tem arca perdida, irmãos. É Cristo. Tem que procurar. Né, Pedro? A arca é Jesus, Pedro. Pedro entende. Não, mas nem tem. Foi destruído aquilo tudo. Né? A arca de Noé é Cristo. Quem é que guarda a vida? É Jesus. Né? Então, tudo é Cristo. O templo, né, era Cristo. O Santo dos Santos é Cristo. O Cordeiro é Cristo. Mas enquanto as pessoas olham para isso e tem a revelação de Deus sobre o que aquilo é, ele não está idolatrando Israel, nem Jerusalém, nem arca, nem nada, né? Nem cordeiro. Ele está adorando Jesus. Ele está vendo Jesus. E Hebreus 11 fala disso, desses. Hebreus 11 fala desses. Né? Então, aí, no entanto, tem pessoas que não conseguem desviar o coração dele. Acontece alguma coisa, a gente não sabe em que lugar que acontece, mas em algum lugar acontece, que a pessoa começa a gostar demais da arca, gostar demais do maná, da pedra, daquele toco, gosta demais de Jerusalém, gosta demais de Israel, e não sabe nem o que é Israel, nem sabe o que é Jerusalém, é sombra. Israel é sombra do próprio povo de Deus, que um dia ia ser feito por Deus, igual Israel foi feito quando Jacó. Né? Jacó deixou de ser Jacó, aquele homem morto, aquela pessoa que tinha um caráter todo degenerado,
né? Ladrão, enganador, enganou seu pai, fugiu, era procurado de morte pelo seu irmão, até que ele foi achado por Deus e Deus o transformou em um homem que andou com Deus. Aí a tradução disso é Israel. Quer dizer, El é Deus, aquele que andou com Deus, tão perto, né? E aí Deus o deixou numa... que fisicamente Deus disse a ele, agora você quer a minha bênção? Você quer de fato andar comigo? Ele falou, eu quero, não posso mais ser eu mesmo. Aí Deus falou, então eu vou tocar em você e você vai andar comigo, você vai ver o que é andar comigo. E Deus tocou de uma tal maneira nele que humanamente ele ficou reduzido à metade do que ele era. Ele ficou manco para o resto da vida. Né? E tem gente que pensa o que é andar com Deus. Né? Não sei o que as pessoas estão pensando. Estão querendo carro, casa, avião, iate, dinheiro, melhorar de vida, sei lá o que eles estão querendo. Né? Não é que você tem que ficar miserável, não é isso. Mas também não é aquilo. Né? Então não é nada disso. Andar com Deus é um ato de Deus tocar em ti numa tal transformação que tu não vai ter mais como andar por você mais. Agora você vai ser amado pelo Senhor, você vai ser guiado por Ele, ainda que tu sejas metade do que você era. Agora você vai ser tudo aquilo que Deus pode fazer de ti. Isso é Israel. Não é uma nação. Não é aquilo tudo é sombra. Né? Então as sombras precisavam ser vistas como sombras. Então Colossenses 2,17, ele fala assim, tudo isso significa simplesmente tudo isso. Tudo aquilo que estava antes de Cristo, tudo aquilo que estava antes do corpo chegar, o Novo Testamento chegar, né? Antes do corpo e do sangue tomar o lugar na cruz e afirmar, irmãos, com aquelas palavras que nós temos pensado juntos todo o tempo, consumado, né? Consumado. Quer dizer, é uma coisa assim que não dá para ter noção, irmãos. Eu não consigo, por mais que eu tente, eu fico pensando nessa fala de Jesus lá na cruz. Irmãos, não é possível, é só Deus mesmo para fazer uma coisa dessa. Porque você está lá na cruz, irmãos, no lugar mais hediondo que tem. Irmãos, não é uma coisa simples, não é uma morte por fuzilamento, não é uma morte por cortar a cabeça, que nem aconteceu com Paulo. Né? Aquilo ali é uma situação extrema, o lugar mais hediondo que alguém pode estar, pode chegar, a vergonha, a desgraça daquilo ali, e mais toda aquela condição. Não é só o lado físico que estava acontecendo ali. Em Isaías, ele descreve a cruz, dizendo que o Senhor Jesus, naquela cruz, irmãos, quando a gente pensa em um pecado, vamos dizer assim, quem consegue pensar, não é para ficar confessando nem nada, mas quando a gente sabe que tem 1 milhão de pecados, trilhões de pecados nesse mundo, mas quando você pensa em talvez um pecado dos mais terríveis, ou dos mais vergonhosos, que você possa pensar, é uma coisa terrível, é muito triste, é muito degradante, é uma coisa triste e devastadora, para aquela pessoa que está vivendo aquilo, e para todo mundo que está perto daquilo, enfim. A palavra de Deus diz que Jesus pegou sobre si todos os nossos pecados de toda a humanidade, irmãos. O que significa não é muito grande. Ele pegou aquilo tudo. E ele conseguiu, de tal maneira ele fez aquilo ser lavado por ele. Ele estava se tornando aquele que lava o pecado do ser humano, irmãos, que tira o pecado de tal maneira que você vai entrar com uma nova roupa no céu. Só pode entrar assim. Você vai ter aquela nova veste quando você se entrega a Jesus Cristo. Jesus estava percebendo que ele estava chegando à vitória. Enquanto a maioria do pessoal na cruz fica gritando, xingando, chorando, agonizando. Porque é uma agonia a cruz. Jesus chega, a última fala de Jesus é emocionante, é grande demais.
Ele diz assim: Pai, nós conseguimos, eu consegui. Eu consegui. Ele está sabendo que ele está conseguindo, irmãos. Como que alguém está ali perto da cruz, vai ouvir uma coisa dessa, esse homem é louco. Ele está dizendo que ele venceu. Ele está gritando aqui que ele venceu. Algumas pessoas sabiam o que estava acontecendo ali. Nós sabemos o que estava acontecendo ali. Irmãos, ali está, aí vem em português a palavra, por isso que não dá, irmãos, ler a Bíblia não dá, a pessoa vai lendo, consumada, e vai continuando, inspirou, entregou o Espírito, e vai indo, vai lendo, isso é um absurdo, irmãos, não é possível. A gente precisa andar com Jesus na sua palavra. Nós não podemos ler a Bíblia, não dá, que o crente não leia a Bíblia, que ele ande na palavra de Deus, que a palavra de Deus ande nele e ele ande na palavra de Deus, a perceber, por revelação do Espírito, o que cada coisa significa, e ele viva isso tudo. E aí Jesus é expirando, quer dizer, ele inclina a sua cabeça e ele oferece o Espírito Santo de Deus para nós. E Jesus diz lá depois, logo depois, ele diz assim, ele assopra, né? Ele fala assim, ele está germinando eles. Ele vigorosamente germinou eles e diz assim para eles, agora eu estou selando vocês com o Espírito de Deus. Porque agora vocês estão dentro de uma condição, agora sim eu preparo vocês para estarem numa condição e numa posição e numa condição em espírito, para vocês continuarem aquilo que eu tenho que fazer nesse último dia. E eu só vou fazer pelo meu corpo. Então, o corpo feito pelo Espírito, é a forma sublime do que Deus está fazendo no último dia. Não, mas irmãos, isso não tem nada, isso é noiva. Isso é simplesmente chamado de noiva do Cordeiro, que ele vai encontrar. A próxima coisa que vai ter é o encontro com o Senhor, nos ares. A vinda do Senhor. Então o nosso coração agora, ele está sendo preparado para a missão que a gente tem, para a missão, que é esse entendimento de como que é andar nesse último dia, formado como corpo de Jesus, nos dons, isto é, nas mesmas ações que Cristo agia, nas mesmas ações que o Espírito Santo tem como dar a nós vida a esse corpo para a gente andar e as portas do inferno caírem, irmãos, caírem, as portas do inferno caírem ao redor da vida das pessoas. Eu não consigo ver com esses olhos, não é para a gente ficar ordenando, fazendo show, não é nada disso, mas para a gente viver amorosamente, naquela ternura, naquele jeito cálido e terno que o Espírito Santo age como um vento. Ele falou assim, Nicodemos, tu sabe o que é um vento? Sim, eu sei. E tu não sabe o que é o Espírito? Não, não sei. Ele falou, que triste, Nicodemos. Que triste, tu és mestre em Israel e tu não sabes. Eu vou te falar o que é. Né? Aí Jesus foi falando, então ninguém sabe onde ele vem, nem sabe onde ele vai. Assim é todo aquele que é do Espírito de Deus. Então nós somos esse corpo que anda dessa forma nesse último dia. Nós não temos forma humana, não temos forma estrutural, humana. Nós estamos dando testemunho disso, irmãos. Jesus preparou um corpo de Cristo para ser o testemunho de que há um corpo eterno, mesmo andando no tempo, no espaço e na história. Esse corpo eterno, ele pode andar no tempo, no espaço e na história. Ele não está sujeito a mais nada. É o corpo de Cristo, ele não tem como adquirir forma alguma, porque não tem forma alguma que nos componha, a não ser a forma do Espírito de Deus. Agora, claro, Satanás trabalhou 18 séculos e montou todas essas formas teológicas a partir da Bíblia, né? Não palavra de Deus, do livro Bíblia,
todas as interpretações possíveis, fatiando a cabeça dos cristãos, gerando as teologias, gerando as religiões e tal e coisa. Aí gerou as denominações, e o pessoal está dentro disso, irmãos. O pessoal está dentro disso, né? Então, a turma não sabe quem é Jesus, não sabem quem é o Espírito Santo, não sabem quem é Deus Pai, não sabe o que significa ser corpo de Cristo, não sabe o que significa o último dia, não sabe como, nem não se preocupa, eles acham que é assim, e que vai ter um dia da grande tribulação, e que vai ter um tempo de milênio. Ele não sabe que a grande tribulação já aconteceu, como está escrito em Mateus 24, né? Então, uma coisa é entender que quando Jesus, que é o espírito da profecia, é ele o professor da profecia, é ele o pastor da profecia, é ele o que dirige a profecia, é ele que ensina a profecia. Então, quando nós queremos aprender sobre o andar no último dia e o encontro com Jesus, como é que vai ser, nós temos que aprender com Jesus, irmãos. E onde que isso está explícito, claro, evidente? Então, quero muito que nós todos estejamos assim, orando ao Senhor, nosso Senhor querido, porque nós estamos indo para dentro de Mateus 24, 25, Lucas 21, Marcos 13, esses lugares são os lugares em que Jesus falou explicitamente, abertamente. Ir para esses lugares não significa estudar esses textos. Porque, irmãos, não adianta. Mas é que o nosso coração precisa ser conduzido pelo Espírito Santo a receber a clareza que Jesus falou, isso tudo aqui. Ali fala tudo como vai ser o último dia, né? Não fala o dia que Jesus vai voltar, mas fala como que o mundo vai estar quando ele voltar. Mas deixa muito claro isso, como que o mundo vai estar. Não fala o dia, mas fala exatamente como o mundo vai estar, né? Fala como vai ser, como é que ele vem. Não tem dúvida nenhuma, ele não deixa dúvida nenhuma. E aí o que vai acontecer? Todos os outros textos, em todos os outros lugares, que estão falando a mesma coisa, só que falam de um jeito mais sombrio, são ensinados, nós somos aprendizes daqueles outros profetas, Ezequiel, Daniel, né? Isaías, ou todos os outros e o próprio Apocalipse, as linguagens apocalípticas, tudo está sujeito à voz de Jesus em Mateus 23, 24, Lucas 21, Marcos 13. Não, irmãos, não adianta estudar como um estudante. Você tem que estar sendo levado em espírito nessas palavras, para que essas palavras, na clareza que elas estão, vão dar a você toda essa grandeza da revelação de Jesus Cristo, que Ele quer que a gente tenha, por isso que Ele falou, né? E todos os profetas estão sujeitos aos profetas, que está sujeito, todo mundo está sujeito a Cristo, né? Que é o espírito dos profetas, e que vai nos ensinando no sentido de Deus, tornando a palavra dele clara cada dia, né? E aí nós vamos indo, nós vamos prosseguindo, né? Dentro desse tempo que é chamado último dia, né? Distinguindo muito bem o que é sombra, né? O que é a revelação da sombra, que a sombra já era uma revelação, mas era ainda sombra. Depois, quando se cumpriu e quando vai se cumprir, como que Jesus explicou como vai ser, né? Então, depois de 9 anos andando assim dentro da ideia escatológica, nós todos juntos aqui, agora nós vamos nessa condição de oração, de amor, de comunhão, entendendo que só há um corpo, não existe essas outras coisas, mas nós vamos continuar falando isso, mas receber do Senhor na sua clareza, né? Na sua forma de dizer a nós sobre o último dia e sobre o encontro com Ele, né? Por exemplo, Atos
né, no capítulo... desculpa. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, ele fala assim, nós vamos estar como povo do Senhor, celebrando o Senhor, como nós vamos fazer daqui a pouquinho, né? Como nós vamos fazer daqui a pouco. Nós estamos celebrando o Senhor. Nós vamos celebrar, como ele fala aqui no versículo 26. 1 Coríntios 11, 26. Olha só. Todas as vezes que vocês comerem esse pão e beber o cálice, o que está acontecendo, né? Jesus está fazendo alguma coisa em nós. Ele está dando o privilégio. Lembra que tudo que a gente faz, Cristo é o centro. É a mesma coisa. A ceia que nós ceiamos, ela aponta para Cristo. Nós somos hoje profetas do Novo Testamento, tendo a graça de estar celebrando Cristo, né? Sabendo que é Ele o centro dessa profecia, né? Nós estamos dizendo que Ele mesmo nos formou como corpo no seu corpo. E ele diz assim, então vocês vão ficar fazendo isso. Olha só a frase, anunciais a morte do Senhor, quer dizer, nós estamos anunciando que aquele momento glorioso da cruz, que é aquela conquista toda que Jesus teve, né, ali, aquela operação de nos dar a graça de tudo aquilo, ao mesmo tempo falamos isso, e a próxima coisa que vai acontecer depois da gente estar anunciando isso, nós também anunciamos o que é dado a nós anunciarmos profeticamente, além daquilo que para nós está no passado. Mas, irmãos, nós não estamos anunciando um passado. Não é isso. Nós anunciamos a plenitude, a consumação. Então, o povo do Senhor, a noiva do Senhor, é dada a graça de anunciar o momento mais glorioso que tem, que é o Cristo glorioso conquistando a vitória da vida na cruz. Para o ser humano parece uma coisa bizarra, hedionda lá a cruz, e ela é isso, né? Mas na revelação de Deus é exatamente a celebração que é feita, que é dada por Jesus ao seu corpo, celebrar essa conquista. E a próxima coisa, Jesus está dizendo assim, a próxima coisa que vai acontecer não é a gente ir para Jerusalém, irmãos. Não é a gente ir para Israel. Não é a gente ficar aqui no mundo num milênio. Milênio é o último dia. Milênio é esse último dia, né? E é o dia do Espírito. Enfim, a grande tribulação, Mateus 24, já foi. Enfim, né? Mas a próxima coisa que vai acontecer, ele diz aqui, até, vocês vão celebrar, até que ele venha. Olha que maravilha! Então, o próximo momento é o encontro, até que ele venha. E como é que ele vai vir? A palavra de Deus, nós vamos falar isso outros momentos, outro dia, né? Que nós estamos para celebrar. Mas como é que ele vem? Lá em Atos 1, diz assim, que eles estavam reunidos olhando para cima enquanto Jesus estava subindo, e os anjos disseram assim, o que vocês estão olhando para o alto? Quer dizer, isso está impactando vocês, isso que aconteceu? Isso é, de fato, grandioso? É grandioso, claro que é grandioso. Imagina se tu vê Jesus aqui contigo, falando contigo, daqui a pouco ele vai subindo para o céu, uma coisa assim impressionante. É um momento maravilhoso. É maravilhoso. Agora ele fala assim, maravilhoso mesmo. Vai ser a hora que vocês verem o céu abrir. Nas nuvens, ele chamar vocês pelo nome. A noiva do Senhor vai subir para encontrar com ele. Ele não toca mais na terra, irmãos. Ele não toca mais na terra. Dali para o dia do Senhor. E tudo que se desenrola como o dia do Senhor, em termos de juízo, em termos de céu, são coisas que nós ainda vamos compartilhar. Mas dali para lá, não tem mais, os elementos ardendo se desfarão, acaba, não tem mais Jerusalém, não tem mais Brasil, não tem mais Estados Unidos, não tem mais África, não tem mais Marte, o pessoal querendo ir para Marte, não tem mais Marte, como diz
aquele carinha que morreu, o cientista, né? Que a redenção da humanidade é ir todo mundo para Marte. Então ele não sabe, evidentemente, né? Ele estava mal. Mas ele já foi. Ele já foi. Agora ele já está vendo que não é nada disso, né? Então, não é Marte, não é Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, como não é a próxima galáxia, como não é nada disso. É uma pessoa. A redenção da humanidade é Cristo, né? Então, aí tudo isso se desfaz, como diz a palavra, o Senhor desmonta tudo aquilo que foi um dia útil e até mesmo sombra do novo céu e da nova terra, né? Que vamos morar, enfim, maravilhoso será esse dia, e se cumprirá Mateus 26, tudo está lá em Mateus 26 ali, quando ele fala assim, e então nós vamos estar juntos, e nós vamos beber, vocês vão beber o vinho novo no reino de meu Pai, que é Ele, Jesus, vinho novo é Ele, né, irmãos? Vamos celebrar, né, irmão Jason? Vamos celebrar a graça do Senhor que está indo, passando, né? Nesses tempos, nós vamos ver muitas notícias de tudo que é tipo de coisas, mas a maior notícia de todas é essa, né? Que o ser humano está sendo alcançado pela graça do Senhor, por sua ação, né? Em Cristo, e que os crentes em todo o mundo possam ser tocados em Apocalipse 2 e 3 e ouvir o que o Espírito diz aos chamados, se arrepender, deixar tudo que não é, sair fora de todas essas organizações malucas que foram criadas pelos homens e ouçam o Espírito. Andem no Senhor, né? Irmão, obrigado. Opa, obrigado. E aí a gente tem sido avisado pelo Senhor. E Mateus, então, né, irmãos? Mateus diz isso que nós vamos estar celebrando agora. Irmãos, todo mundo aí, né, nas suas casas, como diz Paulo lá, pelo Espírito Santo, em 1 Coríntios também, 1, e aqui, todo mundo nós vamos celebrar o Senhor. Então, o Novo Testamento, irmãos, é uma maravilha, né? O Novo Testamento é Cristo. Jesus falou assim, ó, ele pegou o pão e ele abençoou, né? Ele abençoou já sendo ele a bênção. E falou assim, tomai e comei, isto é o meu corpo. Quer dizer, ele está ali ofertando a si mesmo, né? Por nós. E como o Senhor ensinou, vamos fazer. Senhor querido, nós estamos cada dia mais sendo testemunhas da Tua maneira tão gentil, amorosa, cuidadosa de nos guardar, nos conduzir, nos permitir, assim, ouvir o Teu Espírito, então estarmos juntos nessa perseverança que a Tua Palavra nos fala, ainda que sejamos dois, como aconteceu no caminho de Emaús, o Senhor estava lá junto com eles, ainda que sejamos 5 ou 6 ou 10 ou sei lá quantos, mas o Senhor sabe quantos e quem somos e onde nós estamos, que hoje nós estamos em espírito, unidos pela Tua graça. Nós celebramos como o Senhor nos ensinou, nessa preciosa profecia do Teu corpo, anunciando o que somos no Senhor. Assim nós fizemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus também pegou o fruto da videira e Ele falou com eles, dizendo que todos devem beber, todos que são dele, porque é uma dádiva tão grande que Ele está fazendo por nós. No seu sangue, Ele fala, o meu sangue está sendo derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados.
E também ficou o aviso que daquela hora em diante, isto é, até aquele dia, é muito fácil de ver, né? Desta hora em diante, até aquele dia, eu não beberei deste fruto da videira. Mas vai chegar o dia em que nós vamos estar juntos de novo lá no reino de meu Pai, e eu vou dar a vocês o vinho novo e nós vamos beber juntos. Vocês também vão profetizar sobre esse dia. Então agora, diante de Deus, diante de tudo que Ele quer que a gente esteja e diante de nós mesmos, nós vamos fazer como Ele ensinou, né, irmãos? Senhor querido, que nos fez no Senhor novas pessoas e nos uniu de tal maneira que somos hoje o corpo do Senhor, batizados pelo Senhor Jesus Cristo com o Teu Espírito Santo. Estamos andando nesse último dia, Senhor. Ó Pai, para nós temos assim uns conflitos, tem hora que a gente olha o calendário, a gente fica olhando dias, meses e anos, mas o Teu Espírito está dia a dia, momento a momento, dizendo para nós, esse é o último dia. Esse é o último dia do calendário de Deus. O próximo evento é quando aquela 7ª trombeta soar, e então nós vamos subir para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E aí cumprir o que está escrito aqui, estarmos juntos, face a face, lá bebendo de Jesus, o vinho novo no reino do Pai. Ó Senhor, nós celebramos então o que o Senhor fez lá naquela cruz, e celebramos o que o Senhor vai fazer por nós quando o Senhor chegar do céu. Assim nós juntos celebramos em todos os lugares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos, é isso mesmo, né? Grande bênção. Vamos ficar juntos. Irmão Sandro, Deus abençoe. Ô, Pedro, aí, ó. Dá uma força aqui, ó. Opa! Pega aí, ó. Pedro, como sempre, tá dando uma força por aí, pegando os lapinhos para levar lá. Lá vai ele, gente. Tá cada vez maior. Vocês vão ver nos filmes aí ao longo dos tempos. Né? A turminha vai crescendo. É uma bênção, né, irmãos? Olha lá ele. Vamos fazer um tchau, né? Tchau, turma. É isso. Tchau, Esther. Deus abençoe, irmã Patrícia, irmão Jason, a irmã Sinésia, o irmão Darlan, a irmã Daphne. Oi, irmãos, fiquem firmes no Senhor onde vocês estiverem. Deus guarde todos nós. Minha amada esposa mandando corações. Olha aí, Pedro. Oh, corações. Manda aí corações, pessoal. Aí, Pedro, aí, ó. Maravilha. Olha lá. Corações, tá vendo? Ah, também para Esther, claro. Olha quanto. Maravilha. Olha umas risadas. Vieram também. Vieram umas risadas. Maravilha. Olha, puxa vida, agora veio um monte. Aí, turma. Deus abençoe. Hein? Tá lá, Pri. Ela chegou. O Cris também, estão lá. Acho que vão ficar um pouquinho. E Deus está abençoando, né? Deus abençoe vocês aí, irmãos. Todo mundo. Fiquem firmes. Vamos estar seguindo no Senhor, né? Irmã Daphne, irmão Darlan, irmã Sinésia, irmão Jason, Patrícia, Pedro, Esther. E todo mundo aí, ó. Qualquer coisa, vamos nos falando. Corações para todos, ó. Clique, clique, um monte, ó. Clique, clique. Tchau. Deus abençoe os lares, as famílias. Né, vocês vão celebrando esse amor de Cristo tão precioso nas suas casas, nos seus relacionamentos. Tchau, queridos.